E aí, pessoal, beleza? Mais uma aula agora de Física A comigo, certo? É, Hoje a aula não é ao vivo, infelizmente, mas é gravado, eu vou aqui passar para vocês. E antes da gente começar essa aula, eu vou explicar um pouco para vocês como tá o caderno agora, esse caderno que eu fiz dessa aula em específico, que é o quê? Eu vou colocar para vocês esse vídeo dessa aula e vou também disponibilizar um PDF, que é o PDF dessa aula agora, mas eu também vou colocar um outro vídeo, que é um vídeo que eu gravei ano passado, só que ele tem a resolução de alguns exercícios que eu acho muito interessante ser feitos. E como eu já fiz o ano passado, é bom para vocês verem como revisão ou tentarem fazer de novo também, certo? Os alunos do ano passado mesmo, tentem fazer eles e tem a resolução lá. Eu vou resolver eles durante a aula que está ali. É uma aula de 20 minutinhos, bem tranquila. Então, mas é importante vocês verem para vocês saberem como resolver esses tipos de exercício e terem noção de algumas análises que são bem interessantes que eu fiz naquele vídeo. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte: vocês primeiro assistem esse vídeo, veem o PDF que eu vou mandar e depois você assistem aquele vídeo lá que eu coloquei como extra, certo? Então é isso, vamos começar aqui a nossa aula. Que hoje a nossa aula vai ser sobre análise gráfica, certo? Nossa aula hoje é sobre análise gráfica, mas de novo, porque a gente ainda não viu os gráficos de espaço pelo tempo. Na aula ao vivo que a gente teve, a gente viu os gráficos de velocidade pelo tempo e de aceleração pelo tempo. Hoje a gente vai ver os gráficos de espaço pelo tempo para movimento uniforme e para movimento uniformemente variado. Beleza? Então vamos começar. Tranquilo, então. Olha lá, aqui já começa os gráficos de espaço por tempo. Aqui a gente vai ter o primeiro, vamos falar primeiro do movimento uniforme e depois a gente fala do movimento uniformemente variado. Beleza? No movimento uniforme, o que que acontece? A gente tem a função horária do espaço, certo? Só que nesse caso, como a gente não tem aceleração, a gente vai ter que a função horária do espaço é aquela famosa nossa. Opa, deixa eu colocar uma cor aqui melhor. E mais grosso aqui, mais grosso aqui. Beleza. A nossa função vai ser o nosso famoso sorvete, que é dado por. Opa, ficou muito grosso agora. Que é dado por S igual a S0 mais V0t, certo? E é importante a gente saber que isso aqui é uma função de primeiro grau, como eu disse na última aula. Ela é uma função de primeiro grau, ou seja, a partir disso, a gente já sabe que a gente vai ter um gráfico aqui que vai ser uma reta, ou para cima ou para baixo, porque é uma função de primeiro grau. Aí a gente sabe aqui dessa análise aqui que a gente vê que o S0 aqui é o nosso coeficiente linear. Ou seja, é aonde a gente vai começar o nosso gráfico. Onde o nosso gráfico vai começar. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, para deixar ele melhor. Vou fazer assim, para deixar ele bem separadinho. Fazer até isso aqui, ó, vai ficar bem destacado. Beleza? Esse aqui vai ser o nosso coeficiente linear e o nosso V0 é o nosso coeficiente angular. Que aí vai ser isso aqui ele vai dar o ângulo de inclinação da nossa reta da função. Beleza? Aí a gente tem agora dois tipos de movimento dentro desse, que a gente já viu nas outras aulas, que são os movimentos progressivos e os movimentos retrógrados. Os movimentos progressivos vão ser os movimentos onde o nosso gráfico é uma função de primeiro grau crescente, certo? Ou seja, o nosso espaço vai aumentando. Quer dizer que a gente está se afastando da nossa origem, certo? Aí, o que que acontece? Esse S0 aqui, ó, esse S0 é maior do que zero, ou seja, o nosso gráfico começa acima
do eixo do eixo zero, beleza? Acima do eixo, da origem do eixo. Aqui, o nosso S0 sendo igual a zero, a gente vai começar no eixo zero, o nosso gráfico, mas continua sendo crescente, porque aqui no nosso caso, a nossa velocidade é positiva. Nossa velocidade aqui é positiva, ou seja, é a favor do nosso referencial. E aqui nesse caso, a gente vai ter um S0 menor do que zero, ou seja, negativo. Então a gente saiu de um espaço negativo, mas continua se afastando dele, certo? Com uma velocidade constante, porque a gente não tem aceleração aqui. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter o movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? Que a velocidade é menor do que zero. Beleza? No caso, se a velocidade é menor do que zero, a gente está se afastando da nossa origem. Ou seja, o nosso S0 o nosso espaço vai diminuindo conforme o nosso S0. Aí vocês veem aqui, ó, que quando o S0, ou seja, o nosso espaço inicial é maior do que zero, ele está acontecendo a mesma coisa que no outro gráfico. O nosso gráfico começa acima do eixo zero. Porém, aqui, como a nossa velocidade é negativa, o nosso móvel está se afastando de S0, certo? E aqui acontece a mesma coisa. S0 começa aqui, só que em zero, e ele vai se afastando. Aqui também, ele vai se afastando, entendeu? Isso aqui é um clássico gráfico de movimento uniforme, usando o gráfico, fazendo o gráfico da função de espaço. Agora, a gente vai para um que é um pouquinho mais complicadinho, que é o nosso movimento uniformemente variado. Por que que eu... Mas antes, eu tinha até esquecido de falar disso aqui, ó, certo? Isso aqui é uma coisa bem importante, que é o quê? Isso aqui, esse aqui, ó, é o nosso ângulo de inclinação do gráfico, certo? Então, se a gente tem esse ângulo aqui, a gente pode descobrir a nossa velocidade fazendo a tangente desse ângulo. Porque a nossa velocidade é muito próxima da tangente do nosso ângulo. Porque, como eu já disse, o v é o coeficiente angular. Opa, é o nosso coeficiente angular, esse v aqui. Então, se a gente tem o v, a gente consegue achar o coeficiente angular. Se a gente tem um ângulo, a gente consegue achar o v, entendeu? Eles são e é dado por essa igualdade aqui, que é a tangente de θ, que v é aproximadamente a tangente de θ, é bem próximo disso, beleza? Isso aqui para uma reta qualquer, que seja dada por S e t, tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar sobre o MUV. Que aí a gente tem o quê? No MUV, a gente vai ter a nossa função horária do espaço dada pelo famoso sorvetão, que é igual ao quê? Opa, vamos colocar em vermelho para manter a igualdade ali. Aqui. S igual a S0, opa, S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Isso aqui vocês devem ter já visto em algum lugar, com certeza, né? Porque eu já dei essa aula. Então vocês sabem qual que é essa fórmula. Essa fórmula aqui é o nosso querido sorvetão, certo? E aí vocês veem uma coisa muito interessante, que essa fórmula aqui é uma função de segundo grau, certo? Se ela é uma função, opa, peraí, uma função de segundo grau, o que que quer dizer? Quer dizer que essa função aqui é dada por uma parábola. Ou é uma parábola de concavidade para cima ou uma parábola de concavidade para baixo, mas ainda assim uma parábola, certo? A gente sabe que o nosso S0 e V0 são constantes, porque a nossa velocidade inicial é o nosso espaço inicial e a nossa velocidade inicial, certo? Então, a gente vai ter dois tipos possíveis de gráfico para esse movimento também, que é o quê? Com a aceleração positiva e com a aceleração negativa, certo? Aí no caso da aceleração positiva, o que que vocês acham que vai acontecer? O nosso A
vai ser positivo. Ou seja, a gente vai ter um gráfico com a concavidade para cima, certo? Se a gente tem um gráfico com a concavidade para cima, a gente tem um movimento nesse tipo aqui, certo? Com aceleração positiva. Ah, mas o que esse gráfico quer dizer? Esse gráfico aqui quer dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, ó, que ele chamou de P, esse ponto P, a velocidade é igual a zero, igual está descrito aqui no desenho, certo? E esse tempo é o tempo P, que a gente pode falar que é o tempo de inversão de movimento. Vocês podem pensar. Por quê? Nesse caso aqui, o nosso S, aqui nessa primeira parte, o S ele está diminuindo, ou seja, é um S decrescente, com velocidade negativa. Então, é um movimento retardado. A gente viu isso. Quando a gente tem uma velocidade negativa e uma aceleração positiva, ela está contrária ao movimento, ou seja, a gente vai ter um movimento retardado. Só que aí, quando ele passa aqui desse ponto, aqui, a gente vai ter uma aceleração que vai ser positiva e uma velocidade também que é positiva. Ou seja, o nosso espaço vai crescendo. Dessa forma, a gente tem um movimento acelerado. Por quê? A nossa aceleração e a nossa velocidade é positiva. Ó, aceleração, velocidade. Esse aqui, a aceleração é positiva e a velocidade é negativa. Entenderam? Por isso. Só que é bom lembrar também que o nosso S0, que seria esse aqui, no caso, se a gente pensasse agora no nosso espaço inicial, o nosso espaço inicial seria aqui. Esse aqui seria o nosso S0. Pensando nele, ele pode ou ser igual a zero e a parábola ia ser cortada aqui, ela ia passar aqui, ou ele pode ser um valor negativo, e aí a parábola ia cortar aqui, ou ele pode ser um valor qualquer igual a esse aqui. E aí, dependendo de qual for esse S0 nosso, a nossa parábola pode cortar o eixo X aqui, que seria o nosso tempo, pode cortar o tempo, pelo tempo, fazendo isso aqui, dependendo do nosso tempo, dependendo do nosso S0, ou pode não cortar em nenhum ponto, igual está aqui, ou pode cortar em um ponto só. Por exemplo, se esse SP aqui, que é o S relacionado à velocidade, a velocidade igual a zero, a menor velocidade, o que ia acontecer? A gente ia ter ela encostando em um ponto só, entendeu? Então ela pode encostar em dois pontos, em um ponto ou em nenhum ponto, no nosso eixo X aqui, beleza? Então tem que ficar atento a isso. Mas o mais importante é saber que quando a velocidade é positiva, a concavidade do nosso gráfico de segundo grau é para cima. Por quê? Pensem. Ah, positivo. Sorriso. Sorriso para cima. Foi assim que eu aprendi, então eu acho que vocês podem pensar desse jeito também, certo? E aí, dentro do gráfico que a gente tem, a gente faz a nossa análise aqui, beleza? Que é essa aqui que eu fiz agora com vocês, que já está desenhada dentro do gráfico, para ficar mais fácil para vocês verem. Beleza? E aí, depois disso, a gente tem o outro movimento, que é o quê? Com aceleração negativa. Como a aceleração é negativa, ela é menor do que zero. Aí, negativa, ela está triste, concavidade para baixo. Beleza? Nesse caso aqui, a gente tem uma concavidade para baixo. Ou seja, a gente vai ter um ponto P aqui, que é um ponto de máximo, que esse SP nosso é o nosso espaço máximo, certo? E aí a gente vai ter que fazer aquela análise de novo. Aqui, ó, nessa primeira parte, o nosso espaço está crescendo. Logo, se o nosso espaço está crescendo, a nossa velocidade é positiva. Só que a nossa aceleração é negativa. Então a gente tem um movimento retardado. Por quê? Com a velocidade positiva, a gente tem aceleração negativa. Um está contrária ao outro. Então um segura o outro, sabe? A velocidade está positiva, ela está aumentando, mas a velocidade está a favor do nosso referencial, só que a aceleração não. Então é como se estivesse desacelerando. Entenderam? Isso aqui é aquele gráfico que eu falei para vocês. Isso aqui é um gráfico de lançamento vertical. Isso aqui é claramente um gráfico de lançamento vertical. Aí depois que passou do ponto aqui, que é a nossa velocidade igual a zero, o que vai acontecer? A gente vai ter um S que vai ser decrescente, certo? Por quê? O nosso S aqui, ó, ele está diminuindo.
certo? Se ele está diminuindo, o que, que acontece? O nosso v é negativo. Se o nosso v é negativo e a nossa aceleração também é negativa, ó, a gente vai ter um movimento acelerado. Que aí, nesse caso, é basicamente como se fosse uma bolinha caindo. Entendeu? A bolinha, quando ela está caindo, ela aumenta a velocidade e aumenta ela tem a velocidade contrária ao referencial, então a velocidade é negativa, só que a velocidade está aumentando, porque ela está a favor da aceleração. Então a gente tem um movimento acelerado. Então, se vocês fossem fazer um gráfico que descreve o movimento de um lançamento vertical, certo? Pelo espaço e pelo tempo, seria exatamente esse gráfico aqui. Aí dependeria também de onde a gente sai aqui do nosso S0, porque se o S0 saísse daqui, a gente ia fazer uma parábola vindo até zero, assim, ó. Desse jeito aqui, entendeu? E aí depois voltando para zero também. Então vai depender bastante do seu exercício. Mas a cara do gráfico vai ser exatamente essa aqui. Isso aqui, ó, é um lançamento. É um lançamento vertical. Que a gente já viu na última aula que tem um lançamento vertical também, só que para aceleração e velocidade, certo? Então, aí visto isso aqui, a gente acabou, basicamente. Eu vou deixar esse vídeo mais curto porque eu coloquei um vídeo com exercícios lá. E na próxima aula, que vai ser ao vivo, a gente vai fazer mais alguns exercícios. Então, eu estou deixando bem focado em exercício essa matéria, porque essa matéria realmente é isso, é fazer exercício. Você tem que saber analisar o gráfico, você não vai decorar nada, você tem que saber analisar olhando para o gráfico e sabendo o que você precisa fazer, beleza? Então, vamos lá. Agora, aqui, ó, eu fiz o que para vocês? Eu fiz um resumo para vocês terem aqui os gráficos que a gente viu até agora do movimento uniforme, que a gente tem aqui quando a nossa velocidade é maior do que zero, ou seja, um movimento progressivo, a gente vai ter a gente vai ter um S subindo, ou seja, um S crescente, certo? Em relação ao tempo. A gente vai ter uma velocidade constante, porém positiva, ou seja, acima do zero. E a gente vai ter uma aceleração igual a zero, porque aqui a nossa aceleração é igual a zero. A gente não tem a variação da velocidade. A nossa variação de velocidade é zero, porque é um movimento uniforme. Beleza? Mantém a velocidade igual. Aí, o que muda aqui agora, quando a velocidade é negativa? A gente vai ter um gráfico de espaço pelo tempo decrescente, ainda assim de primeiro grau, e a nossa velocidade pelo tempo vai ser constante, só que abaixo do nosso zero. E aqui a gente vai ter uma aceleração igual a zero. Beleza? Essa aqui é tranquilinha. Aí, para um movimento uniformemente variado, o que, que vai acontecer? A gente tem aqui, ó, um gráfico quando o movimento com aceleração é positivo. A gente vai ter esse gráfico aqui com a concavidade para cima, beleza? A concavidade vai ser para cima, ou seja, sorrindo, porque a aceleração é positiva, certo? E aí o nosso espaço ele vai e volta, certo? Porque ele tende a fazer esse movimento, o espaço nosso, quando a gente tem um movimento uniformemente variado, beleza? Aí, o que acontece? A gente vai ter a nossa velocidade pelo tempo como sendo um gráfico de primeiro grau, crescente, certo? Desse jeito aqui. E aí vai depender de onde esse V0 nosso começa. Se esse V0 nosso começar na parte positiva, vai ser o mesmo gráfico, só que aqui em cima, fazendo isso. Entendeu? Mas a cara do nosso gráfico é essa. Um gráfico crescente. E a nossa aceleração vai ser igual, vai se manter. Aí vocês podem ver, ó, se vocês olharem aqui, ó, é bem parecido. Só que aí você aumenta 1 grau para cada gráfico. Podem pensar assim, ah, esse gráfico aqui, ó, no MU de S por T é um gráfico de primeiro grau. Esse gráfico aqui é um gráfico constante e esse aqui é igual a zero. Ah, no MUV, olha, o gráfico de S por T é um gráfico de segundo grau. Esse aqui era de primeiro, esse aqui foi para segundo. Ou seja, aumentou 1 grau do gráfico. E aí, o outro gráfico que é V por T é um gráfico de primeiro grau, certo? Só que aí é crescente. Tá vendo aqui, ó? Parece o gráfico de S por T, desse aqui. E aí ele ficou desse jeito. E a nossa aceleração constante, diferente de zero. Entenderam? É assim que vocês podem pensar também. E aí depois a gente tem aqui o nosso movimento
uniformemente variado. Só que aí a gente vai ter com aceleração negativa. Com aceleração negativa, a gente tem aquela carinha triste. E a velocidade aqui desse jeito. Que aí, como eu disse, isso aqui é claramente os gráficos representando um lançamento. Vocês podem pensar desse jeito, pensando em um lançamento vertical, certo? Porque aqui, ó, tá lançando, pá, tem uma velocidade igual a zero e aí depois acelera. A mesma coisa aqui, ó, você tem uma velocidade inicial, ela vai perdendo velocidade, aí tem a inversão de movimento aqui que a velocidade é igual a zero, depois ela acelera. Mesma coisa que está acontecendo, só que com coordenadas diferentes, entendeu? E é isso. E aqui a gente vai ter a nossa aceleração constante. E acabamos. Hoje a aula foi curtinha, foi 20 minutinhos, só que aí a outra também tem 20 minutinhos, então vai dar uns 40 minutinhos aí que é a nossa aula comum. Beleza? É isso, vejam aqueles exercícios que eu vou mandar, que eu mandei para vocês, e na próxima aula a gente faz mais alguns. Tudo bem? É isso, pessoal, até a próxima.